Muito bom dia! Estamos começando o nosso devocional Tempo com o Pai. E é sempre uma alegria poder estar aqui falando sobre a palavra do Senhor, nos aproximando de Deus, buscando mais e mais sabedoria vinda do Pai. Você que vai chegando aqui nesse canal, já compartilha com alguém que você ama, nos ajuda a fazer crescer essa corrente de sabedoria, de busca incessante de Deus. E também já se inscreva nesse canal, aciona o sininho, porque esse sininho vai fazer com que você receba todas as notificações. Todos os dias nós trazemos uma palavra, todos os dias nós iniciamos a nossa manhã já buscando o principal. Buscai primeiro o reino do Senhor e que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então que você possa ter esse desejo ardente no seu coração de buscar mais a palavra de Deus todos os dias. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos aonde você estiver e ore junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar na sua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos ler da sua palavra, Pai. Nesse momento eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que tudo isso possa ser aplicado na nossa vida e que nós possamos viver num caminho de retidão ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Assim eu oro em nome de Jesus. Então vamos lá. Agora sim, agora a gente já orou e a gente pode trazer um entendimento da palavra de Deus. Nós estamos então no capítulo 21 de Provérbios. Durante todo o mês de janeiro nós vamos aprender mais com a palavra do Senhor no livro de Provérbios, tá? Aqui ele vai destacar no versículo 21 sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele já começa, desde o versículo 1, falando sobre isso. E as consequências das nossas escolhas. Então, vamos ler a palavra do Senhor para a gente entender mais. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Perceba que Deus, ele é soberano e ele controla todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor, inclusive os nossos governantes. Tudo está sobre. Então nós precisamos confiar no Senhor. Murmurar, nem pensar, porque tudo está no controle de Deus. Nós temos apenas a obrigação, e isso deve ser um desejo do nosso coração, de buscar o entendimento de Deus, mas todas as coisas dependem do Senhor e nós precisamos colocar isso em prática. Nós vamos falar também sobre a obediência é muito melhor do que o sacrifício. Lá no versículo 3 ele vai dizer assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Lá no versículo 27 também vai trazer isso. Versículo 27 vai dizer assim: o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. Quando nós pensamos em sacrifício, eu vou trazer um exemplo do jejum. O jejum, quando nós fazemos, nós queremos nos aproximar de Deus, nós queremos que Ele abra os nossos olhos espirituais para as nossas decisões, e o jejum ele é muito edificante. Só que a palavra do Senhor está nos exortando aqui que o sacrifício não vale de nada se as suas ações forem opostas àquilo que Deus quer, porque Deus se agrada o que diz aqui? Deus ele vai se agradar daquilo que a gente faz certo, aquilo que a gente anda no caminho da retidão com Deus. É isso que ele se preocupa, é com isso que ele se alegra. Então imagina só, vou dar um exemplo meu porque é muito prático, mas eu entrei em jejum com a minha igreja e eu estava trabalhando e os meus filhos estavam brigando em casa e a minha tata me ligou e eu cheguei, já estava uns 7 dias de jejum. E eu cheguei
e briguei com eles de uma forma descontrolada. E eu pensei comigo, essa é a maneira com a qual Deus gostaria que você educasse seus filhos? Então, na hora eu já levei uma repreensão direta, pedir perdão para Deus, pedir perdão para os meus filhos, porque realmente o que adianta eu estar no jejum, eu estar me abstendo das coisas que eu gosto de comer e agir como uma doida dentro de casa? Nada adianta. E a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que Deus não se agrada de que a gente ande todo errado aí e fazendo sacrifício por Ele. Melhor é viver no deserto, no versículo 23 vai dizer, 27, desculpa. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quanto oferecido com más intenções. Então nós precisamos pensar que ao momento que nós decidimos fazer um sacrifício para Deus, nós teremos que vigiar o nosso coração em relação ao que nós desejamos e principalmente olhar as nossas ações para ver se está de acordo com a vontade do Senhor, porque em vão é esse sacrifício. Também vamos falar sobre o orgulhoso leva à ruína. Planos do diligente prosperam. Versículo 4, então, que vai falar sobre o orgulho. A vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Aqui em Provérbios nós já aprendemos, já falamos muito sobre a ruína que espera o orgulhoso. As ações que o orgulhoso toma não agradam o Senhor. Lá no versículo 5, os planos diligentes, eles prosperam. Então nós já aprendemos também que nós devemos trabalhar com diligência, jogar fora a preguiça. Os planos, os bens elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Fazer as coisas com diligência, pensadas. Então Deus nos exorta a isso também. E uma coisa muito importante que Deus vai nos exortar aqui falando sobre o versículo 9 e o versículo 19, é sobre a mulher briguenta. Então, lá no versículo 9 vai dizer assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa como uma mulher briguenta. Versículo 19: melhor é viver no deserto do que com a mulher briguenta e amargurada. Isso é para a gente trazer para a nossa vida e pensar nas nossas atitudes em relação a ser a mulher da casa. Se nós estamos sendo a mulher sábia, como fala em Provérbios 31, que edificamos a nossa casa, ou se nós somos as briguentas. Eu costumo dizer que a mulher é o termômetro da casa. E aí, se ela está bem, a casa fica em paz. E se ela não está, aquilo vira literalmente o inferno na terra. Nós temos o poder, mulheres, de abençoar a nossa casa ou amaldiçoar a nossa casa. O homem, quando tá zangado e a gente faz uma comidinha, faz um agrado, ele já fica outra pessoa. Já nós, mulheres, quando estamos zangadas, não importa o que eles façam, enquanto aquele sentimento não passa, nós continuamos emburradas. Nós devemos trazer essa lição para nossa casa, para nossa vida, justamente porque se nós somos o termômetro da nossa casa e nós queremos edificar o nosso lar, nós devemos controlar as nossas emoções. Aí você vai dizer, não, mas você está dizendo isso, mas você não conhece a minha casa, você não sabe como é que é as coisas aqui em casa. Falta dinheiro, falta não sei o quê, falta não sei o quê. E falta o quê em você? Esse é o ponto principal do devocional. O que está faltando em você, mulher, para você ver que você deve edificar o seu lar independente do que está acontecendo. Isso não é algo muito simples de se fazer, porém, você tem esse poder de edificar a sua casa. Deus já te deu esse lar. Você precisa olhar com gratidão a tudo aquilo que Ele te deu. Você precisa olhar com gratidão para o teu marido. Você precisa olhar com gratidão pela vida que você tem, para que então você se torne menos amargurada e aí então você construa esse lar que é o sonho, o lar dos sonhos. É nós que precisamos construir, nunca é o outro. Eu sempre trago a autorresponsabilidade para os nossos devocionais, para que você entenda que a partir do momento que você
toma a decisão de mudar, você muda todo o ambiente. Porque você, em oração, pedindo discernimento, pedindo paciência, engolindo esse orgulho que fere, que machuca a sua família e tratando melhor o seu marido. Isso vai fazer o seu lar mudar completamente. Geralmente nós falamos, mas ele tem que mudar, ele é grosso, ele precisa mudar. E nós não queremos falar sobre ele, nós queremos falar sobre o que você, mulher, pode fazer para mudar a realidade da sua casa, o que você pode fazer para mudar o ambiente da sua casa. Você pode fazer a comida preferida dele, você pode falar palavras de afirmação, mostrar o quanto ele é o cabeça da casa, colocar ele no lugar dele, ou você pode assumir o papel da vilã e derrubar a sua casa. Que você possa ler com atenção o versículo 9 e 19 e que você leia também Provérbios 31 para você colocar em prática aí na sua casa e pedir para Deus te ensinar, te dar a sabedoria para que o seu lar seja edificado, para que vocês possam ter uma vida em plenitude com Deus. E agora vamos falar sobre tudo que se planta, se colhe. Lá no versículo 15 e no 18 vai estar falando sobre isso. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. No versículo 18, o ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Nós estamos falando sobre o justo e o ímpio. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós vamos trabalhar de forma diligente, nós vamos colher prosperidade. Se nós vamos trabalhar de forma preguiçosa, nós vamos colher a pobreza. Se nós vamos trabalhar com orgulho, nós vamos colher a ruína. Se nós vamos trabalhar com humildade, com a presença de Deus, nós vamos colher prosperidade. Então, em todos os provérbios, praticamente ele vai falar sobre o bem e o mal, sobre as nossas escolhas e quais são as escolhas que você deve tomar no dia de hoje, quais aplicações que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, quais decisões você toma a partir do momento que você conhece a verdade da palavra. Eu decido hoje, eu declaro ser uma mulher mais sábia, eu declaro ter mais paciência no falar com os meus filhos, no falar com o meu marido, porque lá fora no trabalho, no meu dia a dia, como eu posso ser tão gentil e dentro da minha casa eu não ser? Nós não podemos ter duas faces. A face do Senhor, ela é reta e ela precisa ser seguida, tanto dentro da nossa casa quanto lá fora. E isso é um desafio diário para o cristão, mas nós, na graça do Senhor, na sabedoria vinda dele, nós vamos conseguir, mas nós precisamos treinar. No momento que a ira vem, nós precisamos respirar e pensar que de Deus você não se esconde. Então lá, como eu falei para vocês no Salmo 139, vai dizer, não há lugar no mundo que você vá que ele não esteja. Então nós precisamos pensar nisso. Isso é temor do Senhor. A sabedoria o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, não é só para nos beneficiar que nós fazemos as coisas boas, as coisas justas nesse mundo, mas é pelo temor do Senhor, porque Ele está vendo nós todo momento. Então isso fica muito mais fácil da gente lembrar, não, Ele está vendo tudo que eu estou fazendo, então acalma esse coração. Por dentro pode estar despedaçado, mas aqui fora eu vou tratar com justiça o meu irmão e depois eu me acerto com aquele sentimento que eu tô tendo nesse momento, deixando todo o orgulho, deixando todo quebrado por dentro, mas engole esse orgulho, porque ele não vem de Deus. Não expõe, não externaliza esse orgulho, porque ele não vem de Deus. Você possa ter um coração humilde e treinável. Nós precisamos treinar, mulheres, porque não é tão simples o quanto eu falar aqui, não é tão simples o nosso dia a dia, mas pela graça de Deus, Ele vai conduzir as nossas famílias a ter um lar edificado. Amém?
Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos aprender mais e mais a sua palavra, nós podemos edificar as nossas casas, nós podemos ter mais paciência com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido. Pai, abençoa a família de cada um que está aqui nesse devocional, abençoa o trabalho deles, ó Deus, abençoa, Senhor, o coração com sabedoria, que nós possamos colocar em prática tudo isso, ó Deus, que nós aprendemos hoje e que nós possamos edificar as nossas casas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela sua misericórdia, pela sua presença em nossas vidas. Abençoa o nosso dia, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amanhã, então, a gente se vê com o versículo 22.